A vida cristã sempre vai ser uma batalha, sempre vai ser uma luta. Aqueles que não são fiéis a Deus não vão permanecer. É impossível. Aqueles que não são fiéis a Deus ficam no meio do caminho. Cedem aos caprichos do inimigo, ficam fracos. Infelizmente, muitos são os que estão perdendo a sua bênção. Mas nós temos na palavra de Deus o ensino de como lidar contra o inimigo. Em Lucas capítulo 4, no versículo 2, diz assim: 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente teve fome. Jesus, ele estava no deserto, passou 40 dias em jejum, não comeu nada, diz a Bíblia, e ele teve fome. Ele teve fome. A fome chegou. E o inimigo aproveita para tentar. O inimigo disse: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. O inimigo vai tentar nos tirar da presença de Deus, mostrando as nossas necessidades, fazendo com que nós venhamos colocar em prioridade as nossas coisas, as nossas fraquezas e necessidades, até mesmo o alimento, até mesmo o pão de cada dia. Tudo aquilo que tire Deus do primeiro lugar, tudo aquilo que tire Deus do trono do nosso coração, para Satanás está ótimo. Para Satanás é ótimo que nós precisamos acordar para a realidade de que nós não somos nada sem Deus, de que vale o pão, de que vale o alimento sem a presença de Deus. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Louvado seja Deus. O Senhor tem prometido na sua palavra cuidar de cada um de nós, se nós buscarmos a Ele. Ele diz: buscai a mim e a vossa alma viverá. E Ele diz também que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas os homens, por falta de fé, por falta de confiança em Deus, acabam buscando sempre as demais coisas e deixando de buscar o reino, de buscar a presença de Deus. Às vezes, eles até alcançam um pouco das demais coisas, mas não adianta, porque a vida é triste, a vida é vazia, a vida é focada no eu, a vida está presa nas garras do diabo, no pecado. O inimigo nunca vai desistir. É por isso que você tem que aprender a batalhar, a lutar, porque ele não desistiu não. A Bíblia diz que o diabo, levando ele a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos da terra, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Olha o atrevimento de Satanás. Jesus não questionou com relação a ele ser, naquele momento, autoridade. Não, Jesus não questionou não. Jesus não questionou. Sabe o que Jesus fez? O repreendeu. Só isso. Só isso. Jesus mostrou para ele, para Satanás, que ele não obedecia a ninguém a não ser o Pai. Jesus mostrou a Satanás que somente o Pai deveria ser obedecido. Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Olha só, quantas pessoas o inimigo não tem levado a amar o mundo. Quantas pessoas deixam de estar na casa de Deus, deixam de orar por causa do mundo. Quantas pessoas ainda estão fascinados com esse sistema aí fora, que é sedutor, eu sei, mas Deus e o seu reino é muito melhor. E que você possa sempre fazer a boa escolha. Satanás continua insistindo. Levou também a Jerusalém
e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: Tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha como funciona a guerra espiritual, a batalha espiritual. O inimigo sempre vai ser astuto. Ele tenta primeiro com a nosso instinto básico, que é de alimentação, que é correr atrás dessas coisas e desprezar as coisas de Deus, se preocupar com o corpo e não com a alma. Mas se nós resistirmos, ele tenta nos seduzir com riquezas, com benesses desse mundo, permitindo que nós venhamos avançar. Quantas pessoas se convertem, vão para a igreja, quando tudo começa a dar certo na vida dela, ela abandona. É Satanás que está trabalhando. Ah, mas como é que Satanás, ele vai trabalhar? Simplesmente assim, ele não abençoa ninguém, ele só deixa de atrapalhar. E naturalmente, Deus vai te abençoar. E você vai vencer sem a oposição do diabo. Só que o inimigo não faz oposição, exatamente para você se perder, para você se dedicar à missão, para você se dedicar ao dinheiro, para você se dedicar ao luxo desse mundo, à ostentação desse mundo, esquecer das coisas de Deus. Você lutar mais para um futuro aqui na terra do que um futuro no céu. Infelizmente isso tem acontecido. O inimigo, quando ele não consegue isso, quando a pessoa não ama o mundo, quando a pessoa ela é serva de Deus e nem as suas necessidades básicas como alimento, ela coloca na frente de Deus, então o inimigo vem com a última tentação. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: Tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aqui o inimigo, ele está tentando levar Jesus à arrogância, ao orgulho, a se mostrar, a se aparecer, como quem diz: olha, se você pular daqui e nada acontecer com você, todo mundo vai acreditar, todo mundo vai acreditar, as pessoas vão ficar impressionadas. É assim que o inimigo faz na vida de muitos, quando ele não consegue com a necessidade básica, quando ele não consegue com pão, com alimento, com sustento, ele então leva a pessoa ao orgulho, à exaltação, leva a pessoa a se achar mais do que ela é, leva a pessoa a ser arrogante. Infelizmente, muitos têm entrado por esse caminho. O diabo sabe de tudo, ele conhece a palavra. Ele diz: olha, Deus ordenou seus anjos que te sustentem na mão, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Satanás cita as escrituras, ele cita a palavra de Deus para enganar as pessoas. E se nós não tivermos cuidado, ele engana. Mas Jesus, ele não enganou. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus está dizendo isso não para o diabo, mas está dizendo para ele mesmo. Ele está dizendo: olha, eu sou filho de Deus, eu vim a esse mundo como homem, eu vou morrer numa cruz, mas não importa, eu nunca vou sair do propósito de Deus, não vou tentar o meu Deus. Não é propósito dele que eu me mostre, não é propósito dele que eu me exalte, não é propósito dele que eu venha querer impressionar os homens. Pelo contrário, Jesus foi humilde e Jesus nunca se autopromoveu. E esse é o segredo da vitória na vida do crente. Ele caminhar humildemente com Deus. Quanto mais Deus te abençoar, mais se humilhe na presença de Deus, porque você pode ter certeza, o inimigo vai tentar fazer você se exaltar, ficar arrogante, orgulhoso, orgulhosa, porque ele sabe que depois do orgulho vem a queda. É por isso que muitos têm caído, porque têm entrado no engano do inimigo e têm esquecido desta palavra, que nós não devemos tentar o nosso Deus, mas ser fiéis a Ele, saber que na hora certa Ele entra com providência. Não são métodos humanos, não é nossa capacidade, não é, mas é Deus que tem que entrar na frente e trabalhar na nossa vida. E esse tipo de pessoa, ela continua vencendo e caminhando até o fim, e o inimigo não tem força para derrubá-la, porque ela entra e sai sempre na presença de Deus. Ela vive na presença de Deus. Tudo que ela faz é para a glória de Deus. Tudo que ela faz é para que Deus veja e não os homens. O seu prazer está em Deus e a sua exaltação está em Deus reconhecer a sua fidelidade. É tudo que ela quer. Ela não quer
a glória humana, ela não quer os elogios dos homens, mas ela quer sim a aprovação do Pai Celestial. E você possa ser humilde, você ouviu essa palavra, você entendeu, e que você possa nessas 3 áreas não permitir que o inimigo trabalhe, que você nunca deixe o teu pão, a tua comida da terra ser mais importante que a comida do céu, e você nunca ame esse mundo, porque esse mundo não tem nada para mim, não tem nada para você. Que você, meu irmão, não venha nunca se exaltar, se engrandecer, se colocar acima de Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos humildes, sermos servos e servi-lo com alegria. O Senhor nos chamou para sermos bênção do Senhor aqui nessa terra. O Senhor nos chamou para viver uma vida que lhe glorifica e não uma vida que nós venhamos a nos exaltar. E aquele que assim permanece e assim caminha vai morar no céu. Você pode ter certeza que todas as astutas ciladas do inimigo, todas as armadilhas que ele fizer contra você vão cair por terra, e no final de tudo você vai receber a sua coroa, vai receber a sua recompensa na glória, em nome do Senhor Jesus.